Os Lusíadas, poema épico, faz a narração dos feitos portugueses. Escrita em verso e tendo como ponto de partida a descoberta do caminho marítimo para a Índia, a obra descreve a viagem de Vasco da Gama até ao Oriente. A ação é entrecortada com alusões a outros episódios marcantes da história de Portugal. A organização de Os Lusíadas é muito semelhante à de A Odisseia de Homero, poema épico grego sobre os feitos de Ulisses, no qual Camões se inspirou. A estrutura segue as regras da epopeia, género literário que por norma se divide em 4 partes: proposição, invocação, dedicatória e narração. De acordo com estas diretrizes, Camões estruturou a sua obra da seguinte forma: a proposição, onde o poeta apresenta o assunto que se propõe cantar; a invocação, onde pede inspiração para escrever às divindades e a seres míticos; a dedicatória, onde dedica o livro a Dom Sebastião, monarca reinante na época; a narração, parte mais extensa, onde relata os feitos portugueses, com destaque para a viagem de Vasco da Gama. Durante a narração, Camões faz uso frequente do flashback. Recorre a imagens mitológicas, a metáforas, a profecias, etc. A ação descrita nem sempre segue a ordem cronológica dos acontecimentos. Os Lusíadas estão divididos em 10 cantos e em 1102 estâncias. Uma estância é um grupo de 8 versos. Cada verso é composto por 10 sílabas métricas. Luís de Camões nasce em Lisboa em 1524. Filho de pais galegos, estuda em Coimbra. Já adulto, frequenta em Lisboa a corte de Dom João III. A fama de brigão sobrepõe-se à fama de poeta. E Camões é enviado para Ceuta em 1549. No regresso, envolve-se em acesa rixa e é preso no tronco da cidade. É libertado a 7 de março de 1552 e segue para a Índia, na armada de Fernão Álvares Cabral. Durante a sua estada no Oriente, escreve o Auto de Filodemo, peça de teatro, e Os Lusíadas, poema épico. Em 1572, já em Lisboa, Dom Sebastião concede-lhe uma tença de 15.000 réis pelos serviços prestados. Morre a 10 de junho de 1580. Na hora da partida das naus rumo à Índia, um velho de aspecto venerando intervém junto dos navegadores, no sentido de os alertar contra os perigos da ambição em excesso e da cobiça pelas riquezas vindas do Oriente. O velho do Restelo representa a voz da razão num momento de euforia e deslumbramento. A armada de Vasco da Gama para em Moçambique, onde espera encontrar bom piloto que sirva de guia até à Índia. Em vez disso, encontra o regente da ilha, que, instigado por Baco, monta uma cilada contra os navegadores. Os portugueses conseguem escapar, mas acabam por levar a bordo um falso piloto que conduz a armada até Mombaça, onde nova emboscada é montada. O rei de Melinde manifesta o desejo de conhecer as obras portuguesas singulares. Vasco da Gama começa então a contar a história de Portugal, dando destaque à Batalha de Aljubarrota e ao caso de Inês de Castro. Vasco da Gama descreve os momentos decisivos da sangrenta batalha, liderada por Dom Nuno Álvares Pereira, contra os soldados de Castela.
Camões aproveita o discurso de Vasco da Gama para caracterizar a guerra, que é, afinal, igual a tantas outras. Duas partes em conflito. Uma que defende a sua terra e outra que pretende conquistá-la. Vasco da Gama conta a trágica história de Inês de Castro, por quem Dom Pedro, filho de Dom Afonso IV e herdeiro do trono, se apaixona perdidamente. A união do casal não é aceita pelo rei e seus seguidores. Por ordem do seu rei, bota preço! Não, minha filha! Não! Ai, a filha acabou de ser de mim! Temendo que Inês não passe de uma aventureira ao serviço de Espanha, o rei manda matar a jovem prometida. Mas não querer matar-me! Guardem, matem. Depois de contar a história de Portugal, Vasco da Gama faz ao rei de Melinde o relato da viagem até ali. Das aventuras vividas, destaca a passagem pelo Cabo das Tormentas, a partir daí conhecido como Cabo da Boa Esperança. O Cabo das Tormentas é personificado por um gigante de pedra, seu nome é Damastor, uma metáfora para a oposição da natureza aos intentos dos portugueses. Ao deixarem Melinde, as naus portuguesas encontram finalmente o destino que procuravam, a Índia. Em Calcute, Vasco da Gama e seus marinheiros são bem recebidos pelo governador da cidade. Apesar de alguns dissabores, os portugueses conseguem estabelecer os tão desejados laços comerciais com o Oriente. Depois de estabelecidos os contactos, as naus partem rumo a Lisboa.